Olá, ouvintes da Rádio Notícias. Eu tenho o prazer novamente de conversar com o professor e mestre Oneide Barros Júnior, da FATEC aqui de Tatuí, que vai conversar aí com a gente sobre aí um assunto bastante interessante. Antes eu vou cumprimentá-lo aqui, que está nos nossos estúdios. Professor Oneide, mais uma vez, obrigado em falar com a rádio, tudo bem? Tudo bem. Então, estamos aqui de novo, né, para fazer mais uma apresentação sobre como que é a FATEC aqui de Tatuí. Com certeza. Professor Oneide, quanto tempo você está na FATEC? Essa é a segunda gestão que eu estou lecionando, né? Então, eu sou temporário, eu já lecionei na FATEC 2 anos em 2019, né, e entrei novamente em 2023. Então, eu estou ficando aqui até daqui a 1 ano e meio, devo estar saindo, né? E alguém ocupa meu posto lá. Maravilha. E quais matérias, quais disciplinas que você leciona? Automação 4, instalações elétricas industriais, que mais? E PTG, Projeto de Trabalho de Graduação, né? Que é uma disciplina onde os alunos desenvolvem um trabalho para entrega e finalização do curso de tecnologia da FATEC. Maravilha. Inclusive, vamos falar aí sobre, né, os trabalhos de graduação na FATEC. Professor Oneide, como que esses trabalhos, né, de graduação da instituição têm contribuído para aproximar os alunos da realidade da indústria e também da inovação tecnológica? O primeiro aspecto que eu acho importante é que, nesse momento, o aluno enfrenta uma situação que ele nunca enfrentou dentro do ambiente acadêmico, que é começar um projeto, planejar o projeto, iniciar a conclusão do projeto, né, e concluir o projeto, né, tem que apresentar, né? Se ele não termina essa etapa, ele não tira o diploma. E nesse aspecto, lá na indústria, é um cara que foi até o fim na tarefa dele, né? Ninguém quer um cara que deixa as coisas pela metade, né? Então, por isso que é importante esse desafio para o aluno lá da FATEC, né? Eu, como o professor Jefferson fala, a indústria, né, o mercado de trabalho procura pessoas para resolverem problemas, né? Sim, e na hora que ele está desenvolvendo os projetos dele, eles encontram os problemas assim, mais esquisitos que ele nem esperava que acontecesse, né? Então, ele planeja tudo bonitinho, na hora do vamos ver lá, é uma esteira que não funciona, é um sensor que não é bem daquele jeito que ele pensou que fosse, e daí ele tem que resolver e fazer o negócio funcionar para poder entregar o projeto. É porque no mercado de trabalho, na indústria, ele pode encontrar esse problema com uma certa até facilidade, né? Sim, encontra bastante problema, os desafios assim, são totalmente aleatórios, né, do que ele vai ver no mercado de trabalho, né? Então, ali ele vai ter uma certa experiência na prática de verdade, né? Maravilha. Professor Oneide, quais foram alguns dos projetos mais marcantes aí de seus alunos, né, que desenvolveram e que tipo de impacto eles geraram? Um marcante foi quando eu comecei a pegar essa disciplina, e aí um grupo de alunos queria fazer um trabalho que era um projeto de pesquisa que era irrigação. Aí eu olhei e falei assim, não, irrigação não, aquele sensorzinho que fica na terra para medir umidade, isso aí é coisa de primário. Não, vai fazer o seguinte, vai pesquisar lá na USP, tem lá Laboratório de Automação Agrícola na USP, pesquisa os trabalhos lá dos orientados do Dr. Saraiva lá, né, que é um professor lá na USP, livre docente lá, e pesquisa lá e você vai achar alguma coisa na área da automação agrícola que você vai gostar. Na aula seguinte eles vieram com uma pesquisa de piscicultura, né, e analisar a qualidade do lago, da água para a criação de peixe. Eles tinham um ambiente parecido com esse, com um dos familiares deles lá, e eles tinham condições de usar isso daí na prática mesmo e desenvolver. E desenvolveram, foram até o fim desenvolvendo todo um equipamento eletrônico que analisa
um ambiente de piscicultura, baseado numa pesquisa que eles acharam lá dentro da USP, lá no Laboratório de Automação Agrícola. Quer dizer, pegaram a parte técnica e foram direto na prática e conseguiram solucionar. Sim, foram até o fim e ficou muito interessante a pesquisa deles, né? Foi muito aplicado. Inclusive, os alunos desse grupo aí hoje já estão bem posicionados aí já estão formados, né? Atuando na indústria. Um deles, inclusive, é aqui na Ford de Tatuí, né? Então, é muito promissor ali exercer, fazer um trabalho, um projeto que conclui com perfeição. Um outro interessante que eu peguei lá também foi um grupo de alunos que estava com uma cortadeira laser. O projeto deles era fazer uma cortadeira laser automática, uma CNC, né? E quando faltava ali, acho que uns 15 dias para a apresentação, o equipamento parou de funcionar do nada. Eles não sabiam o que aconteceu, ficava um brigando com o outro, porque você mexeu. Quando eles foram ver, o software que eles estavam usando para fazer a cortadeira automática funcionar, ele se atualizou sozinho. E todos aqueles aspectos de configuração que eles usaram sumiram. Eles tiveram que fazer tudo de novo e configurar para os 15 dias ali antes de concluir o trabalho. Eles conseguiram concluir, fizeram correndo, mas fizeram lá, né? Ou seja, imagina o desafio de um aspecto desse num grupo de alunos ali para concluir o trabalho antes da apresentação, né? E interessante esse caso porque na vida, né, no mercado de trabalho, nas indústrias, quando isso acontece, você tem que resolver o problema para ontem, né? Então, esse foi uma situação que eles tiveram que resolver o problema para ontem. Estava tudo certo, faltava 15 dias para a apresentação e aí parou de funcionar, né? Eu estava ali vendo eles porque eles eram alunos meus de instalações elétricas e automação 4 e estava aquela preocupação com o negócio que parou de funcionar, nem prestava atenção no que eu estava falando lá na aula, mas eles conseguiram resolver o problema, né? Ficou muito, muito bom o trabalho deles. Professor, quando você está ali olhando, observando, conversando com os grupos, como que é esse ambiente dos grupos fazendo um projeto como esse, que eu imagino a complexidade que e que ali um depende do outro, né? O convívio é harmônico? Não, sempre dá uma briga. Sempre dá um probleminha, mas aí depois eles acabam se entendendo. E também tem o aspecto na FATEC, né, no curso de automação, os orientadores, né? Não só no curso de automação, quanto nos outros cursos, né? Mas a disciplina, o curso meu é na área da automação principalmente. E na automação existem alguns orientadores ali com experiências específicas ali. Então, eles auxiliam eles no aspecto técnico para eles direcionarem os trabalhos deles de maneira correta, né? Eu faço no meu trabalho uma outra orientação, embora eu também oriento eles tecnicamente, dou dica, não vou chegar e falar assim, não, isso daí não é comigo, né? Isso daí é com outro professor. Se ele me pedir uma ajuda e se eu puder ajudar, é claro que eu vou ajudar, né? E agora eles ali na hora que eles estão brigando, né? É o melhor jeito de você chegar e apaziguar a situação dando a dica técnica para que eles se entendam, né? O que acontece aí por fora, né? Sim. Tem aquelas briguinhas assim, tipo, um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer do outro, e aí a maior parte entra num consenso de fazer de um jeito só e o outro fica na minoria e fala assim, então não vai funcionar, né? Isso não vai funcionar, não vai dar certo. Aí acaba dando certo e o outro fica com aquele carão lá, deu certo, né? Além do conhecimento técnico, que tipo de habilidades os alunos desenvolvem ao longo aí, né, dos trabalhos de graduação? O principal é a documentação, né? Ele tem que aprender a escrever de verdade. Isso é importante. Porque ele nunca escreveu de maneira planejada,
né? Ele escreveu até em alguns relatórios de laboratório, né? Mas fazer uma redação ali com umas 15, 20 páginas, isso não acontece no curso. E é claro que os alunos hoje estão com muita dificuldade para escrever, né? Tem alguns alunos que têm dificuldade para escrever naturalmente, né? Às vezes tem dificuldade até para falar. E depois ele tem que falar lá na frente, né? Porque ele tem que fazer a apresentação disso daí, em público, né? E eu mesmo fico lembrando dos meus desafios de quando eu era estudante e fazendo a mesma coisa profissionalmente, porque no meu tempo não tinha esse trabalho de graduação. Eu tive que enfrentar isso daí pessoalmente, né? Uma vez eu fui fazer uma apresentação de um produto, quando eu trabalhava, um grande banco, né, no Brasil. Eu cheguei lá, me colocaram no auditório para apresentar o produto para a diretoria do banco, né? Você não sabe quando você vai encontrar um desafio desse dentro de uma empresa, né? E aí a chance dele enfrentar os próprios desafios para poder fazer uma apresentação, escrever um texto, né? E buscar soluções para o trabalho que ele está fazendo quando ele encontra uma dificuldade. Com certeza, é importante isso, até para o futuro dele no mercado de trabalho. Eu lembro que uma professora minha falava, esses trabalhos que vocês estão apresentando na escola e na faculdade, eles não servem só para o conhecimento aqui, mas sim lá fora, porque lá fora você não vai ter um professor para te orientar muitas vezes, você que vai ter que fazer a apresentação na raça, e você vai ter que saber falar e explicar o que você entende, então é importante, né? E tem mais uma coisa, quando um trabalho é muito interessante, né, estimulante, ele também funciona como um aspecto de currículo para você. Então, se você colocar aquele assunto, dar uma beliscadinha ali no currículo, o entrevistador ele pode chegar e falar assim: olha, você fez um trabalho sobre esse assunto, fale sobre ele. E se você tem essa experiência que se passou ali em cima daquele assunto, você vai falar, porque aquilo ali vai vir naturalmente de você, porque você participou daquele projeto, né? E isso é um aspecto que até pode facilitar uma escolha de você como profissional no momento de uma entrevista. Com certeza. Professor Onei, suas considerações aí finais aqui da nossa entrevista sobre os trabalhos de graduação na FATEC. A FATEC, principalmente o curso que eu leciono, que é o curso de automação industrial aqui na FATEC de Tatuí, ela é um curso gratuito, né? Do governo do estado, né? Que faz a gestão dele. Tem uma boa grade curricular, uma excelente, boa não, excelente grade curricular, né? Então é interessante que quem está interessado, né, em entrar nesse mercado e atuar na tecnologia da automação, é a melhor escola aqui na região para poder concluir um curso de graduação. Pegando uma região aí que está cada vez mais forte e crescendo também, né, professor? Automação em tudo, né? A automação está em tudo aí no curso, né? nas indústrias, né? Então, isso é importante que o aluno tem uma visão de mercado de para onde ele quer atuar, né? E faltam sempre profissionais nessa área. E eu até digo assim, a FATEC ela está com uma qualidade de grade curricular no curso de automação melhor até que muitos cursos de engenharia por aí. Maravilha. Professor Onei, em nome da Rádio Notícias, agradeço muito, parabenizo o seu trabalho também lá na instituição, na FATEC. Um abraço a todos e os microfones da rádio são sempre abertos para vocês. Grato pela entrevista novamente aqui, né? Um abraço a todos e abraço a todos da FATEC lá também. Muito obrigado, Fábio Rota, para a Rádio Notícias.